Uma idosa negra nunca imaginou que uma tarde tranquila no parque se transformaria num pesadelo quando dois polícias agressivos de repente a acusaram sem motivo. Antes que pudesse explicar, foi atirada ao chão, algemada e tratada com brutalidade. Mas a história não acaba aqui. Caros espectadores, peço gentilmente o vosso apoio. Ajude-me a alcançar 1000 subscritores. O vosso clique significa o mundo para mim. Quando parecia que a injustiça tinha chegado ao auge, um estranho interveio. E esse estranho não era ninguém menos do que a lenda Mike Tyson. O que acontece a seguir vai deixar-vos incrédulos. Fiquem atentos para testemunhar como a coragem e a compaixão podem virar a maré contra a injustiça. Não se esqueçam de subscrever o nosso canal e de partilhar de onde estão a assistir na seção de comentários. O vosso apoio vai ajudar-nos a trazer mais histórias significativas como esta. Mike Tyson, o lendário ex-pugilista, costuma vir todas as tardes ao Greenwood Park, depois dos treinos, para relaxar e desfrutar da atmosfera tranquila. Com um passado tumultuoso e uma carreira gloriosa, Mike valoriza estes momentos de tranquilidade na vida cotidiana. É aqui que deixa de lado os holofotes, alivia a pressão da fama e encontra equilíbrio para sua alma. Nessa tarde, enquanto caminhava calmamente ao longo do trilho arborizado, ouviu inadvertidamente gritos vindos de um banco perto do lago. Parou, os seus olhos atentos dirigindo-se para a origem do barulho. Lá estavam dois polícias, Blake e Carter, a confrontar ruidosamente uma idosa. Ela estava sentada num banco de pedra, parecendo frágil e pequena. Assim que começou a falar, um dos agentes agarrou-lhe no braço e puxou-a com força, fazendo-a perder o equilíbrio e cair ao chão. Mike não sabia quem ela era, mas a cena fez-lhe o sangue ferver. A idosa, com o cabelo grisalho e os olhos cheios de medo, lembrava-lhe momentos de impotência do seu passado, quando era desprezado pelas suas circunstâncias e origem. A raiva cresceu ao ver Blake continuar a algemá-la de forma brusca, apesar das suas tentativas trêmulas de se explicar. Algumas pessoas no parque pararam para assistir, mas ninguém ousou intervir. Alguns tiraram os telemóveis para gravar, mas todos mantiveram-se à distância. Mike semicerrava os olhos, avançando rapidamente na direção deles, pensando para si mesmo: não posso deixar isto continuar. À medida que se aproximava, os seus olhos, os mesmos que já tinham feito tremer os adversários mais duros no ringue, enchiam-se de determinação. Mike parou por alguns segundos, observando as ações dos dois polícias, e depois falou calmamente: Ei, o que é que vocês estão a fazer? Ela está apenas sentada num banco. É assim que fazem cumprir a justiça. Os dois agentes, inicialmente sem reconhecerem quem ele era, viraram-se com um ar de aborrecimento. Carter arqueou a sobrancelha, a sua voz fria. Isto não é da tua conta. Afasta-te antes que te meta em sarilhos. Mike inspirou fundo, mantendo a voz calma mas firme. Não é assim que se trata uma idosa, especialmente quando ela não fez nada de errado. Libertem-na já. Blake esboçou um sorriso trocista, virando-se para Carter. Olha, este tipo pensa. Ele é um herói. Nem sequer sabe quem é esta idosa. Troçou Carter, olhando Mike de cima a baixo. Somos polícias. Não precisamos de estranhos a dar-nos ordens. Se não quer problemas, é melhor ir-se embora. Mike cerrou os punhos mas manteve-se calmo. Sabia que a raiva não resolveria a situação, mas também tinha claro que não se afastaria. Ficou ali, um símbolo de força, pronto para enfrentar tudo para proteger aquela mulher inocente. Um pensamento familiar ecoou na sua mente. Se eu não fizer nada, quem se levantará por ela? Mike Tyson manteve o olhar de aço, deu mais um passo em direção à idosa, posicionando-se entre ela e os dois polícias. A idosa, com o rosto marcado pelo cansaço e algemada, ergueu os olhos para Mike, ao mesmo tempo assustados e cheios de esperança. Ele inclinou-se, perguntando suavemente: Está bem? O que é que eles lhe fizeram? Antes que pudesse responder, o agente Carter interveio num tom desafiante. Já lhe disse para se afastar. Está a obstruir a ação da polícia. Mike ergueu o olhar, os olhos resolutos. Obstruir o quê? Vocês não têm qualquer motivo legítimo para deter.
Nem sequer explicaram ou apresentaram provas. Não posso ficar parado a ver-vos abusar do vosso poder desta forma. O agente Blake deu um passo atrás, mostrando desconforto enquanto a multidão crescia em redor. Muitas pessoas já tinham tirado os telemóveis para gravar. No entanto, ele tentou manter a arrogância. Ouça, grandalhão, isto não é da sua conta. Se não quer problemas, afaste-se antes que tenhamos de usar a força. Mike manteve-se firme, a sua voz profunda e decisiva. Não sou alguém que vocês possam ameaçar. Estou aqui para proteger e para vos impedir de cometerem uma injustiça. Não façam nada de que se possam arrepender. Nesse momento, ouviram-se murmúrios da multidão. É o Mike Tyson. Ele está a proteger a senhora. Ao perceber que toda a atenção se concentrava nele, Carter tornou-se impaciente. Avançou, tentando empurrar Mike para fora do caminho. Mas para sua surpresa, Mike não se moveu. Ficou no mesmo sítio, os olhos frios como no ringue de boxe. Não vou a lado nenhum. Se querem explicar, façam-no agora. Caso contrário, sugiro que a libertem. Carter, com a sua habitual arrogância, gritou em voz alta. Quem pensas que és? Só porque és famoso, não significa que tenhas o direito de interferir no nosso trabalho. Mike soltou uma pequena gargalhada, mas os olhos mantiveram-se afiados. Quem eu sou não interessa. O que interessa é que não posso deixar que continuem a tratar injustamente uma pessoa inocente. Olhem à vossa volta. Todos estão a gravar o que vocês estão a fazer. Querem que isto se torne viral? Blake olhou para a multidão, onde algumas pessoas já começavam a gritar. Libertem-na. Parem com este abuso de poder. Carter ainda tentou manter-se duro. Não me importa. Estás a obstruir a polícia e isso pode meter-te em sarilhos. Mike inclinou-se ligeiramente para a frente, encarando Carter nos olhos, a sua voz carregada de autoridade. Não tenho medo de problemas, especialmente quando estou a fazer o que é certo. Mas vocês deviam ter medo. O que estão a fazer hoje não vai apenas afetar os vossos empregos, vai também destruir a confiança do público em toda a polícia. Mike Tyson manteve-se firme, entre a idosa e os dois polícias. À sua volta, a multidão tornava-se maior. Os murmúrios transformavam-se em fortes apelos por justiça. Uma jovem ergueu o telemóvel e gritou. Estão a abusar do poder. Libertem-na já. Um homem de meia-idade avançou, os olhos cheios de raiva. Ela está apenas sentada no banco em silêncio. Não tem qualquer razão para deter. Os agentes Blake e Carter começaram a sentir a pressão crescente. Todos os olhares estavam sobre eles. Carter, ainda num tom ríspido, gritou. Afastem-se todos. Estão a obstruir o nosso trabalho. Se não saírem já, vamos prender-vos por causarem distúrbios. Essas ameaças não acalmaram a multidão. Pelo contrário, deixaram-na mais revoltada. Uma idosa entre a multidão, com a voz trêmula mas decidida, gritou. Ninguém tem medo de vocês. Isto não é justiça. É abuso de poder. Mike permaneceu firme, encarando Carter diretamente. Deu mais um passo em frente, a sua voz decisiva. Libertem-na. Todos aqui estão a assistir. Se não querem que esta ação arruine as vossas carreiras, parem agora. Carter olhou para Blake, confuso, mas em vez de parar, Blake respondeu secamente. Mete-a no carro. Não podemos deixar que pensem que temos medo. Carter acenou e avançou em direção à idosa. Mas antes que pudesse agir, Mike deu um passo rápido, bloqueando-lhe o caminho. A multidão aplaudiu. As vozes ecoaram. Nesse momento, ao longe, ouviram-se sirenes da polícia. Uma patrulha parou e um homem de meia-idade, com expressão severa, saiu do carro. Era o tenente Taylor, superior de Blake e Carter. Aproximou-se, os olhos a examinarem a multidão antes de se fixarem em Mike e nos dois agentes. O que se passa aqui? Perguntou Taylor, a voz profunda mas autoritária. Blake virou-se para Taylor, parecendo aliviado. Senhor, estamos a tentar deter uma suspeita, mas este homem tem nos obstruído e incitado a multidão. Mike deu um passo em frente, olhando diretamente para Taylor. A sua voz calma mas firme. Eles não estão a deter uma suspeita, estão a abusar do seu poder. Ela está apenas sentada no banco em silêncio,
sem fazer nada de errado. Em vez de investigarem, usaram violência, atiraram-na ao chão e algemaram-na sem motivo. Taylor olhou para a idosa, que ainda tremia, os olhos cheios de medo. Voltou-se para Blake e Carter, perguntando: tem alguma razão para deter? Alguma prova ou relatório? Blake gaguejou. Nós pensamos que podia ser uma suspeita que escapou esta manhã. Agimos por instinto. Taylor arqueou a sobrancelha, o olhar severo. Instinto. Ou estavam apenas à procura de um alvo fácil? Quero ver os vossos relatórios exatos já. Blake e Carter permaneceram em silêncio, incapazes de responder. Taylor voltou-se para Mike. Obrigado, Sr. Tyson, por intervir. Tratarei disto imediatamente. Obrigado por nos ajudar a defender a justiça. De seguida, ordenou: retirem-lhe já as algemas e saiam daqui. Eu trato de vocês os dois mais tarde. Blake, contrariado, retirou as algemas da idosa, enquanto Carter recuava, nervoso. A multidão explodiu em aplausos, e alguém gritou em voz alta: o Mike Tyson é o nosso herói. Mike não demonstrou entusiasmo. Abaixou-se, ajudando delicadamente a idosa a levantar-se. Está bem? Vou garantir que fica em segurança. A idosa acenou com a cabeça, lágrimas a escorrer-lhe pelas faces. Mike ajudou-a a sentar-se, num banco afastado da confusão. Depois voltou-se para a multidão e para o tenente Taylor. Os seus olhos já não estavam apenas cheios de raiva, mas de determinação e responsabilidade. A multidão, mais calma, aguardava o que aconteceria a seguir. Mike deu um passo à frente, a voz profunda e ressonante. Hoje testemunhamos algo que nunca deveria acontecer: abuso de poder. Uma idosa que não fez nada foi assediada e espancada por aqueles que deviam protegê-la. Se vocês não estivessem aqui, isto teria parado. Teria havido justiça. A multidão respondeu com aplausos e gritos de apoio. Um homem bradou: estamos sempre a ver isto acontecer, mas nunca ninguém se levanta. Mike acenou, os olhos a percorrer as pessoas ao redor. É por isso que não posso ficar calado. Não é a primeira vez que algo assim acontece, mas tem de ser a última em que deixamos que aconteça sem lutar. Eu não conheço esta mulher, mas sei que ela não merecia ser tratada assim. E sei que todos temos a responsabilidade de proteger o que é certo. O tenente Taylor avançou, levantando a mão para pedir silêncio. A sua voz ecoou: compreendo a vossa revolta. Eu também sou polícia, e sinto vergonha ao testemunhar as ações dos meus dois colegas. O que aconteceu hoje não reflete os valores da nossa força. Prometo conduzir uma investigação rigorosa e responsabilizar os culpados. Mike aproximou-se, os seus olhos penetrantes fixos em Taylor. Promessas são boas, mas ações são melhores. Espero que cumpra o que diz, não apenas em relação a estes dois agentes, mas olhando para todo o sistema que permitiu que este comportamento existisse. Taylor hesitou por um momento, depois acenou. Tem razão. Pessoalmente vou supervisionar esta investigação. O abuso de poder não será tolerado em circunstância alguma. Mike voltou-se para a multidão, que continuava com os olhos postos nele. Com a calma de um campeão, disse: não podemos deixar que isto continue. A polícia não é nossa inimiga, mas aqueles que abusam do poder dentro da força precisam de ser removidos. Hoje levantamo-nos juntos. Vamos continuar unidos não só para proteger os vulneráveis, mas para garantir que ninguém viva com medo. Aplausos eclodiram da multidão. Uma jovem ergueu o telemóvel, filmando e declarando em voz alta: Mike Tyson não é apenas um pugilista lendário, é um herói da justiça. Um homem de meia-idade gritou: estamos contigo, Mike. A justiça tem de ser feita. Mike voltou-se para ajudar a idosa a levantar-se. Ela ainda tremia, mas os seus olhos já não mostravam tanto medo. Olhou para Mike, com a voz rouca, disse: obrigada, jovem. Não sei o que teria acontecido sem ti. Mike sorriu suavemente, a voz cheia de conforto. Não tem de me agradecer, minha senhora. Só fiz o que qualquer um deveria fazer. Conduziu-a lentamente para fora do parque, enquanto a multidão permanecia, alguns a filmar, outros a comentar.
Mike sabia que as suas ações de hoje eram apenas um pequeno passo, mas tinham plantado esperança nos corações de quem assistira. Para ele, proteger a justiça não era responsabilidade de uma só pessoa, mas de toda a comunidade. Enquanto Mike saía, Taylor voltou-se para Blake e Carter, a voz cada vez mais fria. É melhor preparem-se. Isto não vai ser ignorado. Vocês envergonharam toda a nossa força policial. Carter tentou objetar, mas Taylor ergueu a mão, interrompendo. Não quero ouvir desculpas. Vamos tratar disto como deve ser. Agora saiam imediatamente daqui. Blake e Carter, sem qualquer orgulho, abandonaram o parque sob os olhares de desprezo da multidão. Mike Tyson, a caminho de garantir que a idosa chegava a casa em segurança, refletiu sobre o que tinha acabado de acontecer. Sabia que não era ele quem mudaria todo o sistema, mas que aquela pequena ação tinha criado um impacto significativo. E é assim que começa a mudança, com uma ação corajosa, com a decisão de não ficar em silêncio perante a injustiça. Enquanto Mike Tyson deixava o parque com a idosa, o incidente espalhou-se rapidamente pelas redes sociais graças aos vídeos gravados pela multidão. Em poucas horas, imagens e filmagens que mostravam os dois agentes a abusarem do poder, juntamente com a intervenção de Mike Tyson em defesa da justiça, tornaram-se o centro da atenção pública. A pressão pública forçou o departamento de polícia a agir de imediato. O tenente Taylor decidiu suspender os agentes Blake e Carter enquanto decorria a investigação. Foi criada uma equipe independente do Ministério do Interior para examinar minuciosamente as ações dos agentes e as falhas do sistema de gestão. A equipe de investigação reuniu rapidamente provas, incluindo os vídeos da multidão, testemunhos de Mike Tyson e da senhora Martha Johnson, bem como os registros anteriores de Blake e Carter. Os vídeos mostravam claramente a idosa sentada em silêncio no banco, sem qualquer atitude suspeita, enquanto os dois agentes usavam força desnecessária ao atirá-la ao chão e algemá-la. Os testemunhos da senhora Martha e de Mike Tyson reforçavam ainda mais as provas da brutalidade e desrespeito dos agentes. A investigação revelou também que Blake e Carter tinham múltiplas queixas anteriores por abuso de poder, mas essas queixas eram frequentemente ignoradas ou desvalorizadas. Pequenos protestos ocorreram em frente à esquadra, com cartazes a exigir justiça e reforma policial. Os meios de comunicação noticiavam continuamente o incidente, e Mike Tyson tornou-se a voz que representava os vulneráveis. Numa entrevista, partilhou que aqueles que não têm voz precisam de ser protegidos, não ameaçados. As suas palavras agitaram a opinião pública, e organizações de direitos humanos juntaram-se à pressão, exigindo que a polícia desse respostas transparentes. Blake e Carter foram convocados a comparecer perante um comitê disciplinar interno. Blake tentou defender-se, alegando que estavam apenas a cumprir o seu dever e que agiram rapidamente para garantir a segurança pública. No entanto, os vídeos do local refutaram essa defesa. O comitê destacou que não possuíam qualquer prova específica contra a senhora Martha e que tinham ignorado todos os procedimentos básicos de verificação. Carter tentou pedir perdão, mas o tenente Taylor afirmou que oportunidades já lhes tinham sido dadas várias vezes antes, e que as suas ações tinham destruído a confiança pública na força policial. No fim, o comitê disciplinar decidiu despedir Blake e Carter por abuso de poder e graves violações de ética profissional. Os seus registros foram enviados para o Departamento de Justiça para consideração de acusações criminais por uso ilegal da força e violações dos direitos humanos. Esta decisão foi anunciada publicamente e o Departamento de Polícia comprometeu-se com reformas para prevenir incidentes semelhantes no futuro. Quando questionado sobre este desfecho, Mike Tyson respondeu que era um passo na direção certa. Esperava que enviasse uma mensagem forte a todos os que abusavam do poder de que a era do silêncio tinha terminado. Mike continuou a envolver-se em atividades comunitárias, defendendo a reforma e usando a sua influência para promover mudanças. Para ele, este incidente não foi apenas um confronto no parque, mas um lembrete de que a justiça precisa sempre de ser protegida, independentemente de quem se levante para defender. O evento no parque e as fortes ações de Mike Tyson tornaram-se um catalisador de uma onda de mudança dentro do sistema policial.
Sob pressão pública e com o compromisso de reforma do Tenente Taylor, o Departamento de Polícia iniciou um plano abrangente de renovação para restaurar a confiança da comunidade. O Tenente Taylor anunciou que todos os agentes participariam em programas de formação obrigatória sobre ética profissional, consciência cultural e competência de intervenção em crises não violentas. Estas lições enfatizavam que o papel da polícia não é dominar, mas sim proteger e servir a comunidade. Foi estabelecido um novo sistema de tratamento de queixas, permitindo que os cidadãos denunciassem abusos de poder anonimamente. Todas as queixas seriam analisadas de forma rigorosa e investigadas independentemente por um comitê externo para garantir transparência. Os agentes foram encorajados a denunciar colegas envolvidos em má conduta, sem receio de retaliações. Mike Tyson, embora não fosse parte oficial da força policial, tornou-se um forte defensor destes esforços de reforma. Participava regularmente em reuniões comunitárias, partilhando a sua história e incentivando as pessoas a continuar a lutar pela justiça. Num discurso perante uma multidão, disse: "Hoje testemunhamos algo que nunca deveria acontecer: abuso de poder. Uma idosa que não fez nada foi assediada e espancada por aqueles que deviam protegê-la. Se vocês não estivessem aqui, isto teria parado. Teria havido justiça." A multidão respondeu com aplausos de apoio. Um homem gritou: "Estamos sempre a ver isto acontecer, mas nunca ninguém se levanta." Mike acenou, os olhos a percorrer as pessoas ao redor. "É por isso que não posso ficar calado. Não é a primeira vez que algo assim acontece, mas tem de ser a última em que deixamos que aconteça sem lutar. Eu não conheço esta mulher, mas sei que ela não merecia ser tratada assim. E sei que todos temos a responsabilidade de proteger o que é certo." O Tenente Taylor avançou, levantando a mão para pedir silêncio. A sua voz ecoou: "Compreendo a vossa revolta. Eu também sou polícia e sinto vergonha ao testemunhar as ações dos meus dois colegas. O que aconteceu hoje não reflete os valores da nossa força. Prometo conduzir uma investigação rigorosa e responsabilizar os culpados." Mike aproximou-se, os seus olhos afiados fixos em Taylor. "Promessas são boas, mas ações são melhores. Espero que faça o que disse, não apenas em relação a estes dois agentes, mas olhando para todo o sistema que permitiu que este comportamento existisse." Taylor hesitou por um momento, depois acenou: "Tem razão. Pessoalmente vou supervisionar esta investigação. O abuso de poder não será tolerado em circunstância alguma." Mike voltou-se para a multidão, que ainda tinha todos os olhos postos nele. Com a calma de um campeão, disse: "Não podemos deixar que coisas como esta continuem. A polícia não é a nossa inimiga, mas aqueles que abusam do poder dentro da força precisam de ser afastados. Hoje levantamo-nos juntos. Vamos continuar unidos não só para proteger os vulneráveis, mas para garantir que ninguém tenha de viver com medo." Aplausos ecoaram da multidão. Uma jovem ergueu o telemóvel, filmando e declarando em voz alta: "O Mike Tyson não é apenas um pugilista lendário, é um herói da justiça." Um homem de meia idade gritou: "Estamos contigo, Mike. A justiça tem de ser feita." Mike voltou-se para ajudar a idosa a levantar-se. Ela ainda tremia, mas os olhos já não mostravam tanto medo. Olhou para Mike e, com a voz rouca, disse: "Obrigada, jovem. Não sei o que teria acontecido sem ti." Mike sorriu suavemente, a voz cheia de conforto. "Não tem de me agradecer, minha senhora. Só fiz o que qualquer um deveria fazer." Conduziu-a lentamente para fora do parque, enquanto a multidão permanecia, alguns a filmar, outros a comentar. Mike sabia que as suas ações nesse dia tinham sido apenas um pequeno passo, mas que tinham plantado esperança nos corações de quem testemunhou. Para ele, proteger a justiça não era responsabilidade de uma só pessoa, mas de toda a comunidade. Quando Mike saiu, Taylor voltou-se para Blake e Carter, a voz cada vez mais fria: "É melhor estarem preparados. Isto não vai ser ignorado. Vocês trouxeram vergonha para toda a nossa força policial." Carter tentou objetar, mas Taylor ergueu a mão para o interromper. "Não quero ouvir desculpas. Vamos tratar disto como deve ser. Agora saiam imediatamente daqui."
Blake e Carter, já sem qualquer orgulho, abandonaram o parque sob os olhares de desprezo da multidão. A caminho de garantir que a idosa chegava a casa em segurança, Mike Tyson refletiu sobre o que tinha acabado de acontecer. Sabia que não era ele quem mudaria todo o sistema, mas que aquela pequena ação tinha criado um impacto significativo. E é assim que começa a mudança. Com uma ação corajosa, com a decisão de não ficar em silêncio perante a injustiça. Quando Mike Tyson saiu com a idosa, o incidente no parque espalhou-se rapidamente pelas redes sociais, graças aos vídeos gravados pela multidão. Em poucas horas, imagens e filmagens que mostravam os dois agentes a abusarem do poder, juntamente com a intervenção de Mike Tyson em defesa da justiça, tornaram-se o centro da atenção pública. A pressão popular forçou o departamento de polícia a agir de imediato. O tenente Taylor decidiu suspender os agentes Blake e Carter enquanto decorria a investigação. Foi criada uma equipe independente do Ministério do Interior para examinar minuciosamente as ações dos agentes e as falhas do sistema de gestão. A equipe de investigação reuniu rapidamente provas, incluindo vídeos da multidão, testemunhos de Mike Tyson e da senhora Martha Johnson, bem como os registros anteriores de Blake e Carter. Os vídeos mostravam claramente a idosa sentada tranquilamente no banco, sem qualquer comportamento suspeito, enquanto os dois agentes usavam força desnecessária ao atirá-la ao chão e algemá-la. Os testemunhos da senhora Martha e de Mike Tyson reforçavam ainda mais as provas da brutalidade e desrespeito dos agentes. A investigação revelou também que Blake e Carter tinham várias queixas anteriores por abuso de poder, mas estas queixas eram frequentemente ignoradas ou desvalorizadas. Pequenos protestos realizaram-se em frente à esquadra, com faixas a exigir justiça e reforma policial. Os meios de comunicação noticiavam continuamente o incidente, e Mike Tyson tornou-se a voz que representava os vulneráveis. Numa entrevista, partilhou que aqueles que não têm voz precisam de ser protegidos, não ameaçados. As suas palavras agitaram a opinião pública, e organizações de direitos humanos juntaram-se à pressão, exigindo que a polícia desse respostas transparentes. Blake e Carter foram convocados a comparecer perante um comitê disciplinar interno. Blake tentou defender-se, alegando que estavam apenas a cumprir o dever e que agiram rapidamente para garantir a segurança pública. No entanto, os vídeos do local refutaram essa defesa. O comitê destacou que não tinham qualquer prova específica em relação à senhora Martha e que tinham ignorado todos os procedimentos básicos de verificação. Carter tentou pedir perdão, mas o tenente Taylor afirmou que oportunidades já lhes tinham sido dadas várias vezes antes e que as suas ações tinham destruído a confiança pública na força policial. No fim, o comitê disciplinar decidiu despedir Blake e Carter por abuso de poder e graves violações de ética profissional. Os seus registros foram enviados para o Departamento de Justiça para consideração de acusações criminais por uso ilegal da força e violações dos direitos humanos. Esta decisão foi anunciada publicamente, e o Departamento de Polícia comprometeu-se a implementar reformas para prevenir incidentes semelhantes no futuro. Quando questionado sobre este desfecho, Mike Tyson respondeu que era um passo na direção certa. Esperava que enviasse uma mensagem forte a todos os que abusavam do poder de que a era do silêncio tinha terminado. Mike continuou a envolver-se em atividades comunitárias, defendendo a reforma e usando a sua influência para promover mudanças. Para ele, este incidente não foi apenas um confronto no parque, mas um lembrete de que a justiça precisa sempre de ser protegida, independentemente de quem se levante para lutar por ela. O evento no parque e as fortes ações de Mike Tyson tornaram-se um catalisador de uma onda de mudança dentro do sistema policial. Sob pressão pública e com o compromisso de reforma do tenente Taylor, o Departamento de Polícia iniciou um plano abrangente de renovação para restaurar a confiança da comunidade. O tenente Taylor anunciou que todos os agentes participariam em programas de formação obrigatória sobre ética profissional, consciência cultural e competências de intervenção em crises não violentas. Estas lições enfatizavam que o papel da polícia não é dominar, mas proteger e servir a comunidade. Foi estabelecido um novo sistema de tratamento de queixas, permitindo que os cidadãos denunciassem abusos de poder anonimamente.
Todas as queixas seriam analisadas de forma rigorosa e investigadas independentemente por um comitê externo para garantir transparência. Os agentes foram encorajados a denunciar colegas envolvidos em má conduta, sem receio de retaliações. Mike Tyson, embora não fosse parte oficial da força policial, tornou-se um forte defensor destes esforços de reforma. Participava regularmente em reuniões comunitárias, partilhando a sua história e incentivando as pessoas a continuar a lutar pela justiça. Num discurso perante uma multidão, disse: "Isto não é apenas sobre uma idosa num parque, é sobre todos nós, sobre um sistema que precisa de mudar. Se não nos levantarmos, quem o fará? Cada um de nós tem um papel na construção de uma comunidade mais justa." A presença de Mike nas reuniões comunitárias não só inspirava como também atraía a atenção dos meios de comunicação, mantendo a questão da reforma em destaque. Ele enfatizava que a verdadeira mudança exige tempo e perseverança, mas só pode ser alcançada se todos trabalharem juntos. As mudanças começaram a dar resultados significativos. Os agentes mais jovens, especialmente os recém-chegados, mostravam maior compromisso em construir relações com a comunidade. Muitos programas de interação entre polícia e comunidade foram organizados, ajudando ambos os lados a compreender-se melhor e a derrubar preconceitos. Os agentes participaram em reuniões em escolas, igrejas e bairros residenciais para ouvir as preocupações e opiniões do público. A senhora Martha Johnson, a mulher que tinha sido vítima no incidente do parque, tornou-se um símbolo da luta pela justiça. Ela passou a participar em reuniões comunitárias ao lado de Mike Tyson, partilhando a sua experiência e incentivando as pessoas a não ficarem em silêncio perante a injustiça. A história de Mike Tyson e da senhora Martha não impactou apenas a cidade onde o incidente ocorreu, mas espalhou-se por todo o país. Tornou-se um símbolo de união, demonstrando que um indivíduo pode fazer uma diferença significativa ao enfrentar a injustiça. Nas redes sociais, hashtags como #JustiçaParaMartha e #EstamosComMike transformaram-se em movimentos que encorajavam as pessoas a partilharem as suas próprias histórias de enfrentamento da injustiça e de luta pelo que é certo. Mike continuou o seu papel como líder nos movimentos de reforma. Não só defendia mudanças dentro do sistema policial, como também incentivava organizações educativas e comunitárias a desenvolver programas que ajudassem os jovens a compreender os valores da justiça e do respeito. A senhora Martha, agora recuperada física e mentalmente, vivia uma vida mais pacífica, sempre protegida e respeitada pela comunidade. Costumava dizer: "Naquele dia, pensei que não veria outro amanhã, mas o Mike levantou-se. Graças a ele, recuperei a fé nas pessoas e na justiça." A história de Mike Tyson e da senhora Martha é um testemunho do poder da coragem e da união. Mostra que, não importa quão difíceis sejam as circunstâncias, a justiça prevalecerá se alguém estiver disposto a lutar pelo que é certo. As mudanças no sistema não acontecem de um dia para o outro, mas com cada ação, cada voz, pode-se construir uma sociedade mais justa. Mike, refletindo sobre o que tinha acontecido, não se orgulhava da sua fama ou conquistas. O que mais o satisfazia era não ter virado as costas perante a injustiça, ter feito o que era certo e saber que a sua pequena ação tinha dado esperança a muitos. Sorriu, continuando a sua jornada na luta pela justiça, consciente de que este era apenas o começo do que estava por vir. A história de Mike Tyson e da senhora Martha não é apenas um testemunho da coragem individual, mas também um símbolo da força da comunidade ao enfrentar a injustiça. Recorda-nos que, num mundo por vezes marcado pela injustiça, até uma pequena ação pode fazer uma diferença significativa. Não importa quem és, onde estás ou o que fazes, pode sempre contribuir para tornar a sociedade melhor. Aprendemos que a justiça não existe naturalmente, precisa de ser protegida e defendida todos os dias. Através da união, da confiança e da perseverança, todos podemos ajudar a construir um mundo onde a compaixão, a justiça e o respeito sejam sempre prioridades. Se esta história tocou o teu coração, partilha-a para espalhar esta mensagem positiva a mais pessoas.
E não te esqueças de carregar no botão de subscrever do nosso canal para não perderes mais histórias de vida inspiradoras e significativas. Vamos criar mudança juntos, a partir de hoje.